Boa tarde a todos. E hoje vamos tratar de um tema: os espíritos mundanos causam dissensões nas igrejas. Ao decorrer desse tema, nós vamos ver que tipo de dissensões acontece dentro das igrejas, que está acontecendo desde o tempo de Paulo até hoje, presente em nossas igrejas. Nós vamos ler 1 Coríntios 1, 10 a 17. E lá nós vamos ver o que está causando dentro das igrejas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 17. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque acerca de vós, irmãos meus, me foi informado pelos da família de Cloé que há contenda em vosso meio. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque não batizei nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém diga que eu tenho batizado em meu nome. Batizei também a família de Estefanas. Além deste, não sei se batizei alguém mais. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não seja vã. Boa tarde a Rejane Albuquerque. Nós vemos aqui a discussão, as pessoas se dividindo. Um dizia que era de Paulo, outro de Cefas e outro de Cristo. Aí Paulo, ele faz uma pergunta: Cristo está dividido? Hoje está havendo a divisão tão grande dentro das igrejas que está impedindo do Espírito Santo agir, do Espírito Santo fazer morada dentro dos corações. Nós temos aqui 3 exortações pela autoridade de Cristo, que essas 3 exortações fiquem dentro das igrejas, não abandone. A primeira: que digais toda uma mesma coisa, que não haja dissensões, que sejais unidos em todas as coisas, porque Jesus orou pela unidade dos cristãos. Hoje, por que Cristo disse que não é para haver dissensões dentro das igrejas? Porque tem as consequências. A igreja que não permanece unida, a igreja que não tem Cristo como centro, a igreja ela é totalmente destruída pelas forças do mal. Porque enquanto há briga dentro das igrejas, dissensões, facções, divisão, o inimigo ele está trabalhando para acabar com a igreja. O inimigo está trabalhando
na mente das pessoas para que haja dissensões, de divisão. Hoje a briga é tão grande por cargo que impede da salvação dos outros irmãos. A ganância é tão grande, se rebelando contra o povo de Deus. Lembra no tempo de Moisés, Corá e Abirão se rebelaram contra Deus. Não foi contra Moisés, foi contra Deus. Olha o que aconteceu com eles dois. Perderam tudo. A terra engoliu todos eles. Ele, família, as propriedades, tudo que ele tinha. Por quê? Porque Deus mostrou que ninguém se rebela contra as coisas de Deus. Aí muitos hoje podem dizer, não, mas hoje não pode acontecer o que aconteceu no tempo de Moisés. Por que não pode? A primeira coisa que você perde ao se rebelar contra Deus é a proteção de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus e principalmente o Espírito Santo na vida desse que se rebela contra Deus. Hoje, o mal, o erro das igrejas é não pregar a verdade. Eu não digo todas. Não pregar a verdade. Ter medo. Porque Cristo, quando ele vier, ele não vai ter medo de separar os bons dos ruins, não. Cristo, ele vai dizer que os bons venham para o seu lado direito, para a festa que está preparado desde o começo dos tempos. E os ruins irão para o fogo eterno, junto com o diabo e seus anjos. Quantas pessoas hoje estão fazendo contenda dentro da igreja? Não estão respeitando a palavra de Deus. Como aqui diz, ó, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e tinha outra classe, eu sou de Cristo. Eram as piores que tinha. Os que diziam que era de Cristo, eram os piores que tinha. Muitos hoje dizem, eu sou crente, eu vivo a palavra de Deus. Muitas vezes você não sabe se você é crente mesmo. Sansão, ele pensou que Deus não tinha tirado a força dele. Mas na hora que ele precisou da força para vencer os inimigos, Deus tinha tirado. Porque ele tinha abandonado Deus. Ele tinha depositado a sua força, ele tinha depositado a sua fé no ser humano. Hoje as igrejas, por que estão padecendo? Porque estão botando a fé, estão botando a força, a confiança no ser humano. Hoje está sendo assim. Se o pastor sair daquela igreja, eu acompanho ele. Será que aquele pastor vai lhe dar salvação? Será que foi aquele pastor que morreu pelos seus pecados? Será que foi aquele pastor que perdoou os seus pecados? Será que foi aquele pastor que se crucificou na cruz para que você tenha a vida eterna e a vida em abundância? Nós devemos respeitar aquele que Deus colocou para cuidar das ovelhas. Mas o único pastor verdadeiro que nós devemos adorar, venerar, respeitar é Cristo. Hoje, pensamos, a discussão hoje, ninguém não vê mais o povo se sentando para falar sobre a palavra de Deus, para discutir os versículos da Bíblia. Quando se senta, é para falar mal do outro, é para falar mal do pastor, é para falar mal da igreja. Qualquer coisa está se rebelando contra o povo de Deus. Hoje está tão fácil de abrir uma igreja, tão fácil de botar qualquer nome, mas não está fácil de seguir a Bíblia. Eles acham fácil de abrir uma igreja, mas acham difícil de seguir a palavra de Deus.
as dissensões dentro da igreja, as facções dentro da igreja. O outro não pode ver o outro irmão subindo de cargo. Deus confiando que ele peleja para derrubar. Mas Cristo, ele nos considera como uma árvore. Se nós for aquela árvore que não dá bons frutos, ele corta, ele tira do meio do povo. Nós vemos a planta, a árvore, quando ela está cheia de galho seco, o que acontece? Poda aquela árvore. Tira aqueles galhos que não prestam. Tira aqueles galhos que estão impedindo da planta dar fruto, da planta crescer. Assim Cristo ele faz. Ele tira do meio do povo de Deus aqueles galhos que atrapalham da igreja produzir. Por que isso acontece? A falta do Espírito Santo. A paz do Senhor Antônio Teixeira, que Deus lhe abençoe. Como hoje, muitos dizem, eu sou de tal igreja, o meu pastor é aquele. Não. O único pastor que nós devemos dizer, o meu pastor é Jesus Cristo. Muitos dizem, o meu pastor é esse, o meu pastor é aquele. Que história é essa? A paz do Senhor Ricardo Rogério, Deus lhe abençoe. Que história é essa de dizer que a igreja é isso? Que a minha igreja é aquela? Que o meu pastor é esse? Não. Nós não devemos se apegar à igreja pedra. Que a igreja somos todos nós. A igreja pedra, ela fica quando Cristo vier. Vai ser destruída a igreja pedra. E que vai subir é a igreja povo. Mas não é todo o povo não. É só aquele que está firme em Cristo. Está em sintonia com Deus. Aquele que passa a vida toda causando dissensões dentro das igrejas. A vida toda causando briga dentro das igrejas. Dividindo a igreja. Fazendo a igreja de Cristo padecer. Escandalizando a igreja. Por que será que isso acontece? Falta de amor a Deus. Crente de mau caráter. Crente que não sabe o que é a palavra de Deus. Crente que não conhece o que é o verdadeiro Deus. Enquanto você, ou eu, não conhecer o verdadeiro Deus, não conhecer o amor de Deus, não adianta você passar anos e anos na igreja e não conhecer o amor de Deus. Passar o tempo todo com dissensões dentro da igreja, com briga dentro da igreja. É triste. Hoje, os púlpitos estão sendo entregues a pessoas para pregar, pessoas que nem merecem estar lá em cima. Tem crente que não merece estar nem com a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós temos que andar com ela com respeito. Ler a palavra de Deus com respeito. Meditar nela de noite. Certo que às vezes o ser humano não é 100% perfeito, mas nós devemos andar de acordo com a Bíblia. Para que nós não venhamos a ser tragados pelo maligno. Enquanto houver briga dentro da igreja, briga uns com os outros, o inimigo está por trás, acabando a igreja. Que a palavra de Deus diz que nós temos que lutar contra as forças do mal, contra o inimigo. Mas hoje a briga está sendo entre nós ali mesmo. Por quê? Por que hoje a igreja está padecendo? Por causa de mau obreiro, crente de mau caráter, irresponsabilidade dentro da igreja. E Paulo deu graças a Deus
Como ele diz assim, ó, dou graças a Deus, porque não batizei nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio. O que ele quer dizer com isso? Graças a Deus que eu não faço parte dessa facção. Graças a Deus que eu não faço parte dessa divisão. Ó, tinha 3 classes: Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. A divisão ali entre eles. Olha aqui, ó. 4 facções em Corinto: Paulinos, que é Paulo, seguidores de Paulo, porque foi ele quem fundou a igreja e porque foi um apóstolo especial para os gentios. Os de Apolo, seguidores de Apolo por causa de sua eloquência. O que quer dizer eloquência? Pessoas que falam bem. Tem muitas pessoas que seguem o outro porque ele fala bem, prega bonito, mas não vive a palavra de Deus. Quantas pessoas que pregam bem, mas não vivem a palavra de Deus. Quantas pessoas que falam bonito, mas não vivem a palavra de Deus. E segue aquelas pessoas, e segue aquele pastor. E os de Cefas, seguidor de Pedro, porque ele era o apóstolo para os judeus. Cristão, seguidor de Cristo, porque não tinha nada a ver com as facções que seguiam homens. Quantas e quantas brigas está havendo hoje? Briga por placa de igreja. Briga por tudo. Mas a briga mais é por finanças. Tem pessoas que fundam uma igreja não com o intuito de evangelizar o povo, não com o intuito de fazer o povo conhecedor de Deus, mas pelas finanças, financeira. Hoje estão vendendo a palavra de Deus. Hoje estão fazendo a palavra de Deus comércio. Mas Deus, Ele vai prestar conta com você, comigo. De acordo com nossos atos, de acordo com o que nós estamos fazendo, nós vamos prestar conta. Porque Paulo, ele não tinha medo de pregar. Ele não tinha medo de fazer uma advertência. Ele não tinha medo de advertir aquele irmão que estava errando. Ele não tinha medo de tirar aquele no meio do povo. Porque o intuito dele era Cristo. Ele não tinha medo que a igreja dele ficasse vazia. Hoje, eu não digo todos os pastores, nem toda igreja. Vive a vida pecando aquele irmão e não tira do meio do povo. Muitas vezes que dá o dízimo alto. Muitas vezes a igreja precisa daquele irmão. E eles acham que não tem irmãos capacitados para substituir aquele. Porque Cristo, quando andava na terra, ele preferia os mais pobres, os necessitados, os analfabetos. Pedro, pescador, não tinha conhecimento de nada. Deus escolheu ele. E outros mais. Por que ele não pode lhe escolher para substituir aquela mau árvore? Para lhe substituir aquele mau obreiro que está fazendo a igreja padecer, que está fazendo aquela igreja se acabar? Vamos buscar mais a Deus. Vamos buscar mais a Cristo, o Espírito Santo. Vamos deixar de dissensões dentro das igrejas, de divisão dentro da igreja. Hoje o que importa mais é título. Hoje as pessoas estão mais em busca de título. Pastor, o título de obreiro, diácono. E agora não é isso que estão querendo mais. Já estão querendo mais passar para pastor. Isso é heresia. Isso é falta de conhecimento. Falta de preparação. E por que é que as igrejas hoje estão padecendo? Falta de preparação de alguns. Vão pregar, não sabe de nada. Prega por si. Se não pregar pelo Espírito Santo, a igreja padece. Porque tem cada pregação misericórdia. Ninguém não entende nada e nem mesmo que está pregando entende. Por quê? Falta de conhecimento, falta do Espírito Santo. Agora vamos ler
1 Coríntios 3, 1 a 23. Para nós terminar esse vídeo. Aqui Paulo, mais uma vez. Eu admiro muito esse Paulo. Se todos nós fosse como ele, não existiria tanta safadeza dentro das igrejas, tanta idolatria. Hoje muitas pessoas falam de idolatria demais, só falam de mais. Mas hoje está havendo idolatria pior. Idolatrando pastor, idolatrando dinheiro, idolatrando pessoas. Como eu já vi em certa igreja, o pastor sai, todo mundo acompanha. Eu é de ver, se esse pastor não ganhar a salvação e ele for para o inferno, será que todos vão querer seguir ele? Preste atenção no que você está fazendo na sua vida de crente. Não brinque de ser crente, não. Que Sansão brincou de ser enviado por Deus. O que foi que Deus fez? Tirou as forças dele sem ele perceber. Quando foi na hora de precisar, os inimigos humilharam ele. Se você brincar de ser crente, você ou eu, Deus vai tirar o Espírito Santo de nós. Ele vai lhe eliminar no meio do povo. Preste bem atenção o que você está fazendo dentro da igreja. E fora também. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 a 23, para encerrar esse vídeo. Olha o que diz. Eu vou ler bem compassado. Que hoje o povo é tão preguiçoso para ver uma palestra, um culto, mas passa horas e horas em frente a uma TV vendo besteira. Mas quando é na hora do culto ou na hora de uma pregação, não quer saber. Eu não sou contra você assistir uma TV, mas ter tempo para tudo. Tempo para Deus, tempo para tudo. Olha aqui o que Paulo diz. Irmãos, não vos pode falar como as espirituais, mas como as carnais. Como a menina em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco agora podeis. E porque ainda sois carnais, acaso havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Dizendo um, eu sou de Paulo, ou outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro, por meio dos quais creste conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega mais. Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e por vós, lavoura e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi concedido, lancei como sábio, arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está lançado, o qual é Jesus Cristo. De alguém sobre este fundamento formar um edifício de outro, prata, pedra preciosa, madeira fina e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade num dia e declarar, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, mas esse receberá galardão. Mas será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane. E se alguém dentre vós
considerar sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vós. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vós. E de vós, de Cristo, e Cristo de Deus. Esse texto aqui, um texto bem explicado. Porque aqui fala também em contendas, pessoas que carnais, pessoas na carne. Nós temos que ter cuidado nas pregações feitas nos púlpitos. Muitas vezes aquele pregador se diz que está pregando pelo Espírito Santo. Muitas vezes não, nós temos que ter cuidado. Muitas vezes ele prega por ele mesmo. Nós temos que ter cuidado na carne, que a carne também ela faz com que nós pensamos que é o Espírito Santo. Que o demônio também, ele se caracteriza em anjo de luz, para que você venha a enganar o povo. Muitas vezes você prega no púlpito, o pastor prega no púlpito com cara de pastor, mas por trás vestido de lobo. Com cara de ovelha, mas por trás caracterizado de lobo. Cuidado, para que nós não venhamos ser enganados com tais ação, com tais astúcias. Porque hoje as pregações estão sendo banalizadas. Eu digo mesmo, banalizada. Está sendo pregada, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A pregação tem que ser para edificar a igreja, para edificar o povo, não deixar o povo apavorado. Hoje, as dissensões não é só dentro da igreja, é na família. Se haver dissensões na família, se haver divisão na família, é o mesmo na igreja. Pastores, obreiro, diácono, auxiliar. Cuidado. O que você está planejando no seu coração. O que você está planejando contra o povo de Deus. Se você se rebelar, você vai ter a vida como teve Corá e Abirão. Corá e Abirão a terra engoliu, tanto ele como a família, a propriedade toda. Cuidado. Você pode perder o mais precioso. Você pode perder o Espírito Santo de Deus. Você pode perder a sabedoria que você ganhou de Deus. E Deus tira de você e dá para outro que merece. Porque Deus, ele não compactua com as suas safadezas. Deus não compactua com os meus erros. Todos nós vamos pagar. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Seja velho, seja novo, seja pobre, seja rico, seja pastor, diácono, obreiro, auxiliar, membro. Todos vão ter uma conta a pagar. Hoje, muitos, por causa de um, a igreja padece. Por causa de um, a igreja sofre. A igreja de Cristo, ela não sofre. Ela não pode sofrer. A igreja de Cristo, ela não pode sofrer as consequências por causa de mau obreiro, por causa de mau pastor, por causa de um membro. Hoje estão fazendo tudo que está na telha. Hoje estão fazendo tudo que a cabeça manda, o coração manda. Hoje estão obedecendo mais o eu do que Cristo. Isso é feio. É triste tal igreja dizer que a igreja está padecendo por causa de você. Ah, mas por que a tua igreja está passando por isso? Por que a tua igreja se escandalizou? É por causa de tal obreiro, de tal pessoa. É triste citar o nome de uma pessoa e dizer: é por causa dele que a minha igreja está sofrendo, é por causa dele que a minha igreja está padecendo, é por causa dele que a minha igreja está acabando. Mas uma coisa eu vou dizer: a igreja edificada em Cristo, ela não se abala com as coisas que você fez. A igreja de Cristo, ela não se abala com os seus maus frutos que você plantou durante anos. Por quê? Porque a igreja de Cristo é edificada. A igreja de Cristo é firmada na rocha. Tudo que nós fizer
e entregamos nas mãos de Deus. Cada um tem uma conta a pagar. Cada um tem uma conta a prestar com Deus. Não façamos a casa de Deus casa de briga. Não façamos a casa de Deus casa de comércio. Não façamos a casa de Deus casa de finança. Certo? Porque senão você vai perder os seus membros. Você vai perder o povo para o mundo. E por que hoje a igreja está perdendo o povo para o mundo? Culpa nossa, culpa sua. E principalmente os recém-convertidos que chegam na igreja e pouco tempo a igreja começa as dissensões, começa as brigas, começa as divisões, eles não entendem e saem. Eles já vieram do mundo sofrido, já vieram do mundo, vendo do mundo com brigas, com violência. Aí chega numa certa igreja, vê tudo de novo. Aí o que é que ele faz? Eu não vi diferença nenhuma, eu vou voltar para onde eu estava. Mas aquela igreja que pega o povo sofrido do mundo, sofrido pelo pecado, pela humilhação, e quando chega aquela igreja tem a paz. Aí aquela pessoa vê a diferença. Aqui eu encontrei Cristo. Nessa igreja eu encontrei Jesus Cristo. É aqui que eu vou ficar. É aqui que Cristo vai perdoar os meus pecados. É aqui que Cristo vai me dar salvação. Cuidado com o que você está fazendo. Plante. Seja uma árvore boa. Não árvore de discórdia, nem de briga, nem de facções. Não divida a igreja de Cristo, mas some. Junto, faça uma soma. Multiplique o evangelho. Não subtraia e nem divida. Subtrair, você vai diminuir. E dividir, você vai colocar o povo em confusão. Aí o povo não vai saber quem é a verdadeira, nem quem é a falsa. Boa tarde. Tenha um domingo abençoado. Que Deus possa morar nos corações de cada um e de cada uma. Eu queria agradecer a todos que interagiram conosco. O irmão Ricardo Rogério, Antônio Teixeira e a Rejane Albuquerque. E para nós encerrar esse vídeo, eu vou encerrar com esse louvor. Preste bem atenção à letra desse louvor. Desse louvor aqui. Aguarde um momento. Igreja! Escute aí. Boa tarde. Tenham um bom domingo. A paz do Senhor. Homens em reuniões, em recâmaras secretas, discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a igreja de Deus. Se espalhando nas cidades em rápido tempo, e a sensualidade vai entrando até dentro dos templos, e muita gente pensando que tá vivo, ó, mas já morreu. Vejo homens brigando por poder dentro da igreja, esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as hostes infernais da maldade. Vejo as 10 virgens esperando o noivo, mas todas dormindo. Enquanto isso, o azeite das loucas está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui para acordar toda esta cidade. Acorda, igreja, Deus
escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Subir, subir, subir. Este é o alvo da igreja. Eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Arrebatamento é uma realidade que precisa voltar a ser pregado em algumas igrejas. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas tem gente apegado com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Esse é o alvo da igreja. Eu não quero nem conversa com quem quer ficar.